Meu pai costumava dizer que presbiteriano é alguém que tem, primeiro, que conhecer Bíblia de capa a capa. Presbiteriano não se pode dar o luxo de falar que, quando ele é questionado, que ele não tenha, não é, reverendo Edson, que ele não tenha como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. E que ele sabe aquilo que nos deixa com algumas perguntas. Olha, mas como é isso? Nós temos os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior. Nós temos algumas literaturas, mas a nossa única realmente regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. É o manual do construtor. É aqui que nós buscamos as nossas respostas, quando nós mesmos nos questionamos ou quando nós somos questionados por alguém. Aqui está a resposta, na palavra de Deus. E essa é uma grande característica do presbiteriano. Outra grande característica do presbiteriano é não ter a menor dúvida quanto à soberania absoluta do nosso Deus nas nossas vidas. Nosso Deus é soberano, é único. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É onde nós buscamos as nossas respostas, os nossos refúgios. Há nos últimos 5 anos um movimento, especialmente nos últimos 5 anos, isso tem se tornado muito forte, mas já há uns 10, 15 anos, há um movimento grande de algumas igrejas. Todos são nossos irmãos, queridos. O presbiterianismo não é infalível, não é o presbiterianismo que vai levar alguém para o céu ou não. É o Senhor Jesus falar ao seu coração, o Espírito Santo te convencer, e só pela graça que nós somos salvos, independente da igreja que nós frequentamos. E o presbiterianismo também precisa de estar buscando melhorar a cada dia. Mas tem um livro do reverendo Alderi e do reverendo Matos, que eles fazem até no começo do livro, eles falam sobre uma fábula de que Olavo Bilac foi procurado uma vez. Eu não sei se vocês já ouviram essa história. O Olavo Bilac foi procurado uma vez por um amigo dele que queria vender um sítio. E pediu para o Olavo Bilac, que redigia muito bem, fazer um anúncio para vender o sítio. Ele se entende bem dessas questões imobiliárias, né? E o Olavo Bilac escreveu alguma coisa mais ou menos: vende-se majestoso sítio, cortado por águas cristalinas, né? Você viu arvoredos onde cantam os pássaros ao entardecer, à tarde, numa varanda, e começou a descrever o sítio, porque ele tinha ido àquele sítio várias vezes. Dias depois, ele encontra com um amigo, e o Olavo Bilac pergunta para o amigo: você vendeu o seu sítio? Ele falou: de jeito nenhum. Depois que o senhor me mostrou a maravilha que eu tenho, o senhor acha que eu iria vender? Então, mais ou menos, eles dizem que é assim a igreja presbiteriana. Por quê? Porque a igreja presbiteriana, ela se pauta pela Bíblia Sagrada, e nós não temos aquelas coisas de ficar nem colocando coisas e nem tirando coisas do que está aqui. Essa é a nossa única regra de fé e prática, e nós procuramos viver dessa forma. Então é muito bom que também, depois desse movimento que eu me referia, especialmente há uns 5 anos atrás, que a gente sempre faça como o presbítero Valdir nos convidou, que a gente estude a razão da nossa fé e da nossa prática. Por que nós agimos na nossa igreja de determinada forma? Eu poderia, se eu começar a conversar assim, minha mulher já me olhou assim e fez assim para mim, ou seja, presta atenção no que você preparou para falar, porque senão você vai ficar aqui a manhã inteira falando. O meu filho mais velho, o Tiago, é muito, muito crítico, é daqueles médicos que tudo dele é detalhe, sabe? Ele fala: pai, você prepara uma apresentação, só que o senhor começa a falar, de repente termina o seu tempo, o senhor não botou uma tela daquela que o senhor preparou. E eu sei que o tempo é curto, então eu vou tentar, reverendo, me ater
remeter mais ao que nós preparamos mesmo. Mas é tão empolgante falar da nossa instituição, do presbiterianismo, porque nós levamos muito a sério aquilo que nós fazemos, né? Então, muitas igrejas têm realmente migrado para a igreja presbiteriana, buscando uma igreja séria, que vive aquele evangelho que prega. Todas as manhãs, depois do nosso culto dominical, o meu pai falava para a gente: meus filhos, e nós tínhamos que repetir, viva o evangelho, se for preciso você até fale nele. Tem muita gente que prega um evangelho e tem uma vida completamente fora daquele evangelho que prega. Isso não convence ninguém. Viva o evangelho, se for preciso você até fale nele. Então, nós precisamos com as nossas vidas, nós mostrarmos em quem nós cremos. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar me ater aqui mais ao que nós preparamos, tá? Daniel, onde é que está, para onde eu tenho que apontar aqui? Para lá, tá? Obrigado. Então, eu sou o Walter, nós vamos falar sobre... Ali ficou pequenininho, hein, gente? Olha... vou falar sobre presbiterianismo. A minha classe de escola dominical é presbiterianismo avançado. Eu falo sobre a história da nossa igreja, né, de onde nós viemos, a doutrina sobre a soberania de Deus, como nós já falamos no iniciozinho aqui. Quem nós somos, de onde nós viemos, a história da igreja presbiteriana do Brasil. Então é isso que nós vamos tentar falar um pouco aqui agora. Entre 1450... 1495 ou 6, o Gutenberg inventa aquela prensa móvel dele, aquela prensa de reprodução de livros, que antigamente era tudo manual, né? E aí você começa a poder fazer vários livros ao mesmo tempo. Então, a Bíblia de Gutenberg é o impresso da tradução da Bíblia de latim, do Gutenberg, lá em Mongúcia, hoje Mainz, na Alemanha. E a produção da Bíblia começou mais ou menos aí em início 1450, quando a prensa de tipo móveis, né, que o Gutenberg usava, e deve ter terminado por aí por 1455, e é o início no Ocidente da produção de livros em massa. Tá? É um incunábulo que ele chama ali, incuna no berço, né, o berço da produção em série dos livros com a prensa do Gutenberg. A impressão em francês da Bíblia foi a primeira 1526. Eu achei que eu poderia ter feito um pouco mais, 1528, aliás, né, do Lefebvre. Depois a Vulgata em 1532, espanhol em 1569, em alemão 1534, em inglês 1611, que é a Bíblia do Rei James, em português, olha quando é que nós começamos, 1681, olha quanto tempo nós levamos para começar a impressão da Bíblia em português, né? Foi o João Ferreira de Almeida, só que ele conseguiu traduzir até Ezequiel 48, 21, né? E depois, muitos anos depois, em 1753, é que surge lá pelo holandês, lá, o Jacobus Acker, a tradução completa da Bíblia em português. Eu estou trazendo assim algumas informações muito rápidas para a gente ver como é que tem pouco tempo que a Bíblia foi disponibilizada, né, para que todos tivessem acesso a ela. Vamos falar um pouquinho de como é que surge, então, o protestantismo, para daí nós chegarmos ao presbiteriano. Tá? Como é que era o contexto dessa época que nós estamos falando? A Europa respirava nessa época aí, especialmente alguns países como Alemanha, Suíça, França, Escócia, Irlanda, Itália e alguns outros países, o sopro lá do que eles chamavam de renascimento e do novo saber, com uma educação igualitária para todos, para que todos tivessem acesso às letras, às artes, e não ficasse tutelado pelo Estado, né? E a Europa respirava esses anseios de liberdade, as pessoas queriam exercer o direito de escolha, né? Eu quero escolher, eu quero decidir sem tutelas do Estado. O Estado tutelava as pessoas e se fazia aquilo que o Estado queria, e não
as pessoas queriam. Por isso surge um movimento que foi depois chamado de Reforma Protestante, com Martinho Lutero. O Lutero, em 1517, vai na capela da escola da universidade onde ele dava aula, lá em Wittenberg. Está falhando muito? Vocês estão me ouvindo? Tá. Lá na porta da capela de Wittenberg, escreve as suas 95 teses, né? Essas teses versavam sobre uma série de coisas, né? Só que era um apelo ao debate acadêmico. Ele não tinha intenção religiosa naquele momento. Como um professor da universidade, ele queria debater essas teses, né? E só que isso acabou se transformando em algum protesto, porque a Igreja Católica não admitia diversas daquelas 95 teses dele, questionavam, e ele questionava algumas delas nós pegamos só exemplo, né? Por exemplo, Eucaristia com o pão e o vinho para todos os crentes e não somente para o oficiante. Tem igreja que até hoje não distribui nem pão nem vinho, outras distribuem só o pão, mas não distribui o vinho, e assim por diante, né? E a gente sabe que tem aí várias crendices aí, umas que realmente o pão e o vinho, ou o suco de uva, se transforma em carne, em sangue de Cristo, que é a transubstanciação. Os nossos irmãos católicos, por exemplo, ainda pensam assim. Os nossos irmãos luteranos têm alguma coisa intermediária, que é a consubstanciação, como se as duas coisas acontecessem. Outros irmãos nossos também falam que é um memorial, mas é um simples memorial, e nós, os presbiterianos, entendemos que é um memorial, como a Bíblia fala, mas quando nós estamos participando da Santa Ceia, nós sabemos a presença do Senhor conosco, não no elemento em si, conosco, né? Então não é que se transforma na carne ou no vinho, mas ele está presente, e é a comunhão que nós temos com ele e com os nossos irmãos que nós fazemos naquele momento. Por isso que nós não podemos fazer sem saber o que nós estamos fazendo. 1 Coríntios 11, né, reverendo? 1 Coríntios 11, deixa isso muito claro, para nós temos que ter cuidado, saber como é que nós estamos participando. Por isso que a gente tem todo o cuidado de, só depois que a criança atinge uma certa idade, 12 anos ou mais, que ela já tem uma maturidade espiritual, é que ela pode ou não fazer a profissão de fé e a partir daí participar da Santa Ceia, porque realmente é um ato que a gente tem que ter total consciência do que está fazendo, né? A transubstanciação, como nós falamos, é uma doutrina sem base bíblica. A abolição do celibato para os clérigos e freiras se contrariava, porque isso aí poderia haver distribuição de todo o poder econômico, né? E não ficar centralizado na mão da igreja, como era. Enfoque doutrinado da justificação pela fé somente, e não por obras ou sacrifícios. Isso está muito claro em Romanos 3, 28. Depois vocês leiam, por favor. Eu vou fazer muito rápido, e talvez não dê tempo para a gente ler tudo. Mas Romanos 3, 28, Gálatas 3, 11, Efésios 2, 8 e 9, deixa isso claro, né? Isso contraria a venda de indulgências, que na época eles estavam fazendo aqueles monumentos. Quem foi lá em Roma, que conhece aquela coisa megalomaníaca construída ali, isso foi tudo à custa de venda de lotezinho ou mansões lá no céu. Era fácil, né? Você comprava, já estava garantido que você ia. Que coisa, né? Que coisa absurda. Olha como faziam, né? Tutelava realmente, o Estado tutelava a vida das pessoas, né? Então isso aí para eles foi terrível, né? Pô, vamos parar de comprar as mansões no céu, comprar aqueles lotes belíssimos lá. Então, olha, Deus nos dá a salvação de graça, pela fé, né? A abolição da missa pelos mortos, que era outra também forma de ganhar um dinheirinho. O uso da liturgia, do culto na linguagem do povo, para que o povo entendesse e não em latim, que ninguém entendia. Interessante, quando nós vamos lá também em 1 Coríntios 12, 13 e 14, quando fala das 4 partes da Bíblia que tratam muito de dons, né? 1 Coríntios 12, 13 e 14 fala muito disso. 1 Coríntios 12 falando, 1 Coríntios 13 só falando sobre o dom supremo, que é o do amor, e o 14 inclusive faz comparação entre dons. Existe dom
mais importante que os outros, segundo a palavra de Deus? Existe. E aqui no 1 Coríntios, fala, por exemplo, faz uma comparação, não estava na nossa fala não, tá? Faz uma comparação entre dom de línguas e dom de profecia, né? Qual que é mais importante? O que edifica o outro. O dom de línguas, ele existe? Existe. Só que ele não é muito usado como era no passado, mas a revelação está ali na Bíblia Sagrada, né? Mas se ele não edifica o outro, a gente às vezes vai na igreja e começa, não estou criticando os nossos irmãos de outras igrejas de jeito nenhum, mas eu não sei se alguns já tiveram experiência de outra igreja e a pessoa começa a orar e daqui a pouco está orando em línguas e repete quase que a mesma coisa direto o tempo inteiro, decora uma frase, aí lê aquilo e o que a Bíblia Sagrada fala? Fala que não proíbe falar em línguas, a própria Bíblia fala, não é proibido falar em línguas, desde que haja quem interprete. Porque se não edificar o seu irmão que está em volta, se não haver interpretação, o que a Bíblia também fala? Fique calado falando consigo mesmo, edificando a você mesmo, que está edificando a você, mas não está edificando o seu irmão. Então, o dom de línguas, fala tudo bem, tem quem interpreta? Tem, tudo bem. Não há? Fique calado falando com você mesmo, porque tem que haver edificação, né? Bom, vamos lá. O uso da liturgia do culto, já falei, né, na linguagem latim. Educação secular obrigatória para pobre, rico, homem, mulher, né, para que todos pudessem ler a Bíblia. No nosso país, por exemplo, quando é que começou mulher poder ir para a escola junto com os homens? Vocês sabem? E quem trouxe isso para o Brasil? 1870, chega no Brasil um casal, um missionário. Não, nem era missionário, depois é que ele se tornou o reverendo George Chamberlain e a sua esposa Mary Annesley Chamberlain criam uma escola na sua casa, na sala de estar da sua casa, com 3 aluninhos. E ali começou pela primeira vez menino e menina juntos estudando. No semestre seguinte, no ano seguinte, já tem bem mais alunos, filhos de escravos, filhos de donos de engenho, filhos, todo mundo junto. E acaba com esse negócio de separação. Foi só, gente, 1870, poucos anos atrás, 152 anos atrás que isso aconteceu no nosso país. Olha que coisa, lá na Reforma Protestante, 1517, isso já estava em uma das teses do Lutero, né? Então, ministério calcado no programa do Senhor. Qual que era o programa do Senhor Jesus? Evangelização, educação, ensino e ação social. Não, pelo menos Mateus 9,35. Alguém lê alto para a gente, por favor? Mateus 9,35. Para a gente ver o evangelho do Senhor Jesus em que é calcado. Porque a reforma protestante foi um retorno ao Senhor Jesus como o centro da nossa adoração também, do nosso, né, cristocêntrico, né? Quem quer ler, por favor? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, né? Ensino, pregando o evangelho do reino, evangelização, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. ação social, inclusive curando as doenças, as necessidades, transformando pão em um cestinho de pão, de peixe ali para alimentar a multidão e etc. Dentro desse ministério calcado nesse programa de Jesus, por exemplo, quando os reformados saem fugindo da Europa e vão ali para a região da Nova Inglaterra, região de Boston, aquela região ali dos Estados Unidos, eles começam a criar escolas. E algumas escolinhas, não sei se eu vou mexer de novo, vou sair de novo, mas tudo bem, é que é importante isso. Vocês se lembram uma determinada, eu não vou falar o nome e tal, mas uma determinada revista semanal que fez uma crítica muito grande aos evangélicos? Nós somos um povinho inculto e letrado. Lembram disso? E alguém depois fez um artigo contando sobre alguns desses iletrados, desses incultos, que criaram escolinhas de segunda categoria, como Harvard, Yale,
Princeton. Entre as 10 melhores do mundo, 7 foram criados pelos protestantes. Esse povinho iletrado. Tá? E assim foi. E assim é, por exemplo, Mackenzie no Brasil. E assim, quer dizer, gente, todas essas escolas tinham uma igreja, tinha a escola, tinha uma igreja e tinha um centro comunitário. Para as 3 coisas que calcadas no Evangelho do Senhor Jesus. Mas é assim, a gente é muitas vezes criticados aí fora como se nós fôssemos um povinho de segunda categoria. Vocês viram quantos professores vieram aqui na frente? Quando chamou? Todos aqui são pessoas que são capazes de ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Foi isso que Lutero fez quando ele escreveu as suas 95 teses. Ele queria exatamente que nós tivéssemos essa visão, que tivéssemos um único intermediário entre nós e o Pai, Jesus Cristo. Que o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, alguns não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é que é ser presbiteriano, é ter essa certeza absoluta em quem nós cremos e por que nós cremos e como nós cremos. Então a reforma é um movimento de volta à Bíblia, retorno à Bíblia Sagrada, não há achismo. Confere no manual do construtor, está aqui? Tudo bem. Se não está, a centralidade de Cristo como cabeça e Senhor absoluto da igreja, salvação pela graça mediante a fé somente, e o sacerdócio universal do cristão. Não precisamos ser tutelados por ninguém. Nós temos o maior carinho do mundo com os líderes das nossas igrejas, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical. E a gente pode procurar respostas juntas, e até deve procurar respostas juntos. Mas a Bíblia é sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. Enquanto o pastor, um presbítero, um diácono estiver fiel ao que está escrito aqui, acreditem nele. A partir do momento que saiu daqui, duvidem. É isso, porque a própria Bíblia te dá esse direito. Enquanto nós formos, e aliás, quando nós fazemos profissão de fé, quando nós fazemos batismo, nós falamos isso claramente. Enquanto estiver fiéis ao que está aqui, eu vou ser submisso a essa igreja e vou me dedicar a ela dessa forma, a esses pastores, a esses presbíteros, a esses diáconos, a esses professores. Mas a gente não pode fugir do que está aqui. Não dá para inventar. Vamos lá. Foram muitos os homens que vieram e que tiveram responsabilidade muito grande com relação ao presbiterianismo. João Calvino foi um deles. Jean Calvin nasceu francês, fez uma série de estudos em filosofia, em direito, e um dia ele se converteu e foi dar umas voltas pelo mundo. E conheceu alguns dos principais reformadores do mundo, que nós tivemos muitos, o Zwinglio, de Zurique, por exemplo, John Knox, e todo esse pessoal, mesmo que tenha vindo lá da Escócia, mas eles estiveram com João Calvino de alguma forma lá em Genebra ou lá em Wittenberg, estudando sobre a reforma protestante, né? Então, o John Knox está ali, o Charles Hood, esse já foi lá nos Estados Unidos, e nós brasileiros temos uma influência muito grande das pregações desse homem. Foi assim que Ashbel Green Simonton, assistindo a um culto dele, decidiu naquele momento, eu fico arrepiado quando eu imagino um jovem como Ashbel Green Simonton, filho de um congressista, filho de um homem do Senado americano, uma fazenda maravilhosa, imensa, e um homem daquele, o evangelho toca no coração dele, e ele larga tudo aquilo para vir para um país cheio de febre amarela, cheio de tudo que era difícil naquela. Imagina o amor desse homem pelas almas, gente. Quando eu vejo uma igreja missionária, uma igreja que sustenta os missionários na África, na Ásia, dando a vida por uma série de coisas, eu fico impressionado. E essas igrejas, isso é ser presbiteriano, gente. Às vezes nós não vamos, mas nós seguramos a corda, como dizia meu pai, para que outros vão, com as nossas orações, com os nossos recursos financeiros.
Alô? Alô? Eu acho que a culpa foi minha, eu que desliguei isso aqui, reverendo. É porque eu fico empolgado quando eu fico pensando em gente assim, né? Mas, olha, gente, é impressionante. Quando o reverendo falou na Igreja Presbiteriana Nacional, nós temos quase 100 missionários ao longo do mundo, que nós sustentamos, em oração e com os recursos. Isso é ser crente, é ser missionário, é ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse aqui não fala. Obrigado. Pronto, agora eu vou tropeçar nele, daqui a pouco vocês vão rir aí, mas tudo bem. É desse jeito. Walter, lá em casa quando cai alguma coisa, estão rindo ali já, porque lá em casa quando cai alguma coisa, o Walter está aí, o Walter chegou. É o desastrado. Bom, mas tudo bem. Um dia, pode contar a historinha? Um dia, eu sou assim, eu começo a contar a história. Um dia eu fui fazer minha pesquisa de doutorado lá em Princeton e levei uma aluna e um aluno meu comigo. A aluna, por acaso, era minha filha, que eu não vou contar que está sentada aqui no banco, não, porque, sabe, era minha assistente de pesquisa. E eu vivia brincando com eles, que eu derrubo tudo, meu escritório é uma bagunça, que vocês mudaram, eu já estava na casa nova, vocês não viram, vocês precisam ter ido na casa antiga, eu sei que é bagunça. O meu escritório é um negócio assim que só eu me entendo lá, sabe? E eu brincava lá em casa, com essas coisas, isso é coisa de intelectual. Aí elas riam e falavam assim, pô, brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, intelectual não tem nada, eu sou um eterno aprendiz. Mas eu fui fazer uma entrevista, Paul DiMaggio, uma autoridade do mundo naquele assunto que eu estava pesquisando lá em Princeton. E levei comigo uma assistente de pesquisa, que por acaso é minha filha. E quando nós entramos no gabinete do Paul DiMaggio, ela olhou para mim e falou assim, ó. Falei, tá vendo? Todo intelectual é assim. Gente, é uma bagunça. A gente estava entrevistando o homem, caiu uma caixa que estava empilhada em cima de umas 5, 6, 7, 8, mas caiu, fez uma barreira, nem era com ele, continua dando a entrevista do mesmo jeito. Ela assustou quando nós saímos para ele, eu falei com vocês, isso é... Intelectual não tem tempo para ficar arrumando as coisas arrumadinhas. Brincadeira. E aí não é a questão de ser ou não intelectual, é ser analítico, catalisador, apoiador ou controlador. O analítico é extremamente cuidadoso. O analítico procura um lenço, ele sabe que está na terceira gaveta, o terceiro lenço é aquele branquinho, com a tirinha azul, não sei o que, sabe tudo. O catalisador como eu, abre a gaveta assim, faz assim, cata aquilo lá, é uma bagunça. Mas é o estilo, não tem nada a ver com intelectualidade, é o estilo da pessoa ser, não é o jeito de ser. Bom, vamos voltar para cá, né? Então, por isso que eu falei que eu ia tropeçar, deu toda essa conversa. Mas, não, brincadeira. Voltando aqui no Rhodes, né? O Ashbel Green Simonton, numa pregação do Rhodes, que era um homem fantástico, filho de quem já falei para vocês que era, mas por amor ao Evangelho, ele, a partir da hora que saiu daquela igreja, falou assim, vou ser um missionário e vou para o Brasil. Assim que foi implantado realmente o presbiteriano no Brasil. Nós tivemos duas outras vindas de reformados anteriormente, uma em 1555, em 1555, 1557, mais precisamente, quando chega Guilherme Chartier e aqueles que chegaram onde hoje é a Escola Naval, no Rio de Janeiro. Isso, na Ilha do Governador, exatamente, ali na Escola Naval, né? Eles vieram com várias famílias e ali foi feito o primeiro culto no Brasil, o primeiro culto protestante no Brasil, em 1557. Do Dom Pedro, exatamente, tá? Isso. E quem era o responsável pelo Brasil na época era o vice-almirante Villegagnon. Por isso que hoje é a ilha de Villegagnon, né? Vou mostrar, acho que eu coloquei aqui uma foto da gente lá, onde foi realizado o primeiro culto. Bom, então esses homens tiveram grande influência no presbiterianismo, né? E o Charles Rhodes teve mais especificamente no do Brasil, porque ele fez a pregação que Ashbel Green Simonton saiu daquela igreja e falou, vou ser missionário no Brasil. Falando aí dos franceses, dos holandeses e do Dr. Kelly e doutora Sara aí,
Tá aí, os franceses vieram em 1557, falei um pouquinho sobre eles aqui, os holandeses já no século XVII, tá? Essa presença, então, primeiro foi os militares, falei errado não, 1555, 1557, tá vendo? Comandados pelo vice-almirante Nicolau Durand Villegagnon, e 14 famílias de calvinistas, entre eles os pastores, me lembrei do nome do Guilherme Chartier, não tinha lembrado do Pierre Richier. As credenciais deles foram assinadas pelo próprio João Calvino, quando eles vieram para o Brasil. É isso, reverendo Edson? Está certo aí? Primeira confissão da Guanabara. Que o próprio Villegagnon se convertiu, de ter se convertido, só que alguns anos depois, ele começou a fazer umas coisas erradas. O poder é um negócio perigoso, né? E esses pastores chamaram a atenção dele e começaram, mandou matar todo mundo, né? Quer dizer, terrível, né? Terrível. Infelizmente, invasão francesa. Isso, exatamente. Então, hoje é a ilha de Villegagnon, não é? Que eu falei para vocês. Acho que eu estou lá, onde foi, esse marco aí, onde foi celebrado o primeiro culto no Brasil, 1557. Tá? Aí eu fui dar uma. Dia 10 de março, tá? Acho que na outra eu vou até ver se a gente consegue ler, mas aí está muito claro, está tudo escrito ali, mas está muito ruim o tamanho, né? Às vezes não dá para a gente ver direito. Eu fui fazer uma troca de comando lá, que eles nos convidaram, fazer uma palestra depois também, e está aí, é exatamente março, né, de 1557. Esse é o presidente do Mackenzie, que está junto comigo. Ele é bem grandinho, né? A gente fica tão pequenininho em pé dele, né? Então, a origem foi na Escócia, como forma de governo, pelo John Knox, como eu falei. É uma forma de governo presbiterial, representativa, conciliar, colegiada. Vamos lá, o que é isso? Igreja presbiteriana tem 4 tipos de concílios, ou conselhos. É o conselho da igreja, formado pelo pastor e pastores, seus presbíteros, aí você forma o conselho da igreja. Além do conselho da igreja, você pega algumas igrejas e formam um presbitério, que é o outro conselho. A junção de presbitérios forma-se um sínodo, né? E os sínodos, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós não tomamos decisões unilaterais, sozinhos e tal. É tudo conciliar, tudo feito em conselho. Bem menos probabilidade de cometer erros. Não que não se cometa, mas é muito menor do que na cabeça de um só para fazer o que quer, como muitas igrejas fazem. É mais democrático, né, gente? Mais democrático, né? Ok, vamos lá. Se bem que hoje a concepção de democracia tem que ter muito cuidado, porque senão a gente entra para o lado político e aí é terrível. Não pode. Nós estamos falando na participação. O presidencialismo é uma forma de democracia também, né? Então é uma forma de governo, como nós vimos, presbiterial, representativa, conciliar e colegiada. Tem por princípio básico a participação de presbíteros docentes e presbíteros regentes, ou seja, presbíteros escolhidos pelos membros da igreja e os presbíteros que são os pastores, que são, né, os docentes, ok? Categoria, então, de conselho, já falamos, conselho da igreja local, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Nos concílios da igreja, os presbíteros têm autoridade igual à dos ministros e pastores. Tivemos agora, em Cuiabá, por exemplo, a reunião do Supremo Concílio da Igreja do Brasil. Todos os presbíteros e pastores têm o mesmo peso de voto nas decisões, ok? A igreja adota como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, como nós já falamos, e como sistema expositivo da doutrina. Olha como é que é exposta a nossa doutrina. Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maiores e menores. Essa aqui é a Confissão de Fé de Westminster, né? Esse é o catecismo maior. Muitos pastores, no preparo dos seus sermões, gostam de vir consultar esse manualzinho. E o breve catecismo, que é quando a gente quer ter uma... É cheio de
Perguntas e respostas, e todas respostas bíblicas. Vocês vão decidir para quem que eu vou dar isso aqui de presente. Escolham. Para quem? Para você? Então pronto. Para mim, pronto, aí já está dado. Foi rápido. Oi, dona Gláucia. Todo mundo usava. Aula de catecúmeno, lembra? É verdade, é verdade. Eu vou fazer o seguinte, vou ficar devendo aqui, eu vou mandar mais 100, porque 100, depois pega uma de cada família. O Wilson vai ficar encarregado, o Daniel, de entregar 100 para vocês depois, tá? Só para eu ter ideia, na casa de quem que não tem um breve catecismo? Levanta a mão que eu vou contar bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não tinha, agora tem. Então, ó, já vi que posso mandar uns 40 ou 50 que vai ter em todas as casas, então. Ótimo. Vou mandar 50. Pronto. Ok, pastor? Deixa eu distribuir para mim depois. Tá? Então tá bom. Então, gente, a igreja presbiteriana adota como regra de fé e prática a Bíblia, sistema expositivo, a doutrina de confissão de fé de Westminster, como nós acabamos de ver. Aí está o Ashbel Green Simonton, que foi o primeiro missionário a realmente fixar residência no Brasil. Veio para ficar. Um jovem que tinha na época menos de 30 anos de idade e que se converteu e falou, vou para o Brasil pregar o evangelho. 2, 3 anos depois, a mãe dele fica muito doente nos Estados Unidos, ele retorna, chega, a mãe já havia falecido, aí ele conhece a Ellen, que é a esposa, se casa com ela, vem para o Brasil, e infelizmente ela falece no parto da sua filhinha, e tinha aqui, já tinha no Brasil um cunhado dele, casado com a irmã do Simonton, que cuidou dessa criança. Depois o Simonton, infelizmente, pega a febre amarela e falece também, e essa filha, Ellen, foi criada pelo irmão. Vou falar rapidamente daqui a pouco sobre eles, né? Tá ele com a esposa. Interessante, olha o que está escrito no diário dele, quando ele chega à noite, numa noite de lua cheia, ele chega lá na Baía de Guanabara, e ele escreveu, a famosa montanha do Pão de Açúcar e o Corcovado estão bem visíveis, iluminados pela luz da lua. Sentiria dificuldade de descrever a emoção que tomou conta de mim ao ver aqueles picos, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei ao meu novo campo de trabalho, novo lar. Esse veio para ficar, ele não veio para vir e voltar. Ele chegou para onde ele tinha sido designado. Isso fez toda a diferença, né? Nunca teria imaginado o Porto com beleza sublime, né? Olha que coisa impressionante. Essa esposa, Ellen Murdoch Simonton, que casaram em 63, a filhinha que nasceu quando a mãe faleceu no parto dessa menininha, né? Plantou a primeira igreja lá no Rio de Janeiro, que é hoje a Catedral. Esse é o primeiro pastor presbiteriano, o ex-padre José Manuel da Conceição, que se converteu, se tornou o primeiro pastor brasileiro, presbiteriano brasileiro. O Blackford, esse da esquerda, era cunhado do Simonton, como eu falei, foi quem criou a filha do Simonton, a Ellen. Schneider teve uma influência muito grande no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Esses 3 missionários trabalharam muito no Brasil. O Chamberlain, que eu já disse, que criou o Mackenzie, ele e a esposa dele, depois foi para a Bahia, também fez um trabalho muito bonito, foi onde ele faleceu, viveu os últimos anos e faleceu também na Bahia. Se alguns deles, aqui tem uma história, mas eu já sei que eu não posso, eu quero abrir um pouco para a gente conversar. E se a gente ficar pegando toda aquela histórica ali, nós vamos gastar mais 2 horas.
né? Olha que coisa impressionante, um jovem que teve coragem de deixar todo o conforto de um país desenvolvido já na época para vir para o Brasil. Aqui ele viveu, morreu e tudo mais. E olha o que ele dizia: quem me dera um coração totalmente de Cristo. Quando eu vejo um homem como esse falando, quem me dera um coração totalmente de Cristo, eu morro de vergonha de mim. Aí eu fico imaginando, quem me dera poder pelo menos falar isso. Eu sei que nós devemos realmente louvar a Deus pelos pioneiros, por aqueles que tiveram por aqui, pelo estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina. Eu estava lendo um livro, o Jornal Brasil Presbiteriano, há uns 30 e tantos, 40 anos atrás, e eu vi lá o centenário do reverendo Cook. O reverendo Cook andou por aqui também. Os mais antigos, de repente, falam, meu bisavô falava no reverendo Cook, né? Ele esteve, por exemplo, lá em Castro, que é aqui no Paraná também, onde nós temos até uma unidade do Mackenzie. Guarapuava, né? Uma das mais antigas do Paraná, né? Esses homens vieram para cá, eu não sei quantos aqui, com o reverendo Edson, quantos aqui se lembram de missionários, né? Eu me lembro que eu era menino, me lembro muito de um missionário que marcou muito a minha vida. Ele chegava, ele tinha uma barba branquinha, muito bem feita, e ele usava umas roupas caque, né? Ele chegava assim, a gente olhava para ele, aquele homem, e era um homem de Deus mesmo, era impressionante. Aquele homem orava, você sentia a presença de Deus, né? Ele falava. Reverendo Estevão Sloop, nunca esqueço o nome do reverendo Estevão Sloop, né? E veio para o Brasil também, morou muitos anos, aquela região ali de Patos de Minas, Paracatu, Unaí, andou por aquela região toda ali, pregou o evangelho. Já foi dos últimos missionários, mas nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, temos uma influência muito grande dos missionários, né? Que nos 100 anos anteriores, aí há uns 40 anos atrás, logo depois da vinda aí do Ashbel Simonton e todos esses pastores que vieram muitos das igrejas, tanto da Igreja do Norte quanto da Igreja do Sul, americanos, né, presbiterianos. Em Campinas, por exemplo, o pessoal da Igreja do Sul, né, com os Lane, né? Os Lane, né? Que, aliás, aquela região onde tem um seminário hoje foi doação deles. Fazenda deles ali. Boa parte da cidade de Campinas hoje está edificada dentro da fazenda deles, né? Que era a fazenda deles. É isso mesmo. Jardim Guanabara todo, né? Ali. Quer dizer, eu me lembro, é interessante essas coisas, as recordações de criança, muito criança, mas eu me lembro, o meu avô, meu bisavô, aliás, há pouco tempo, depois vocês entram aí e joga aí, centenário da Igreja Presbiteriana de Patos de Minas, e vocês vão ver lá, 3 casais chegaram lá em Patos de Minas. Um era casal de ingleses, outro era um casal, vieram os 3 do Rio de Janeiro, lá para Patos de Minas. Era um casal de industriais que fazia porcelanas, e o outro um casal de fazendeiros que chamava Sancler Justiniano Ribeiro, e com a esposa, né, que era o meu avô, meu bisavô e a minha bisavó, né, que criaram aquela igreja ali em Patos de Minas, né, Francisca Beatriz Ribeiro e Sancler Justiniano Ribeiro. Quer dizer, é gostoso você pegar e ver isso, né? Por que eu estou contando? A gente chegava lá na nossa casa, por exemplo, sempre tinha o pastinho, que era das mulas e dos cavalos dos missionários, que ninguém podia botar a mão, meu bisavô não deixava. No meu avô, a mesma coisa, tinha o quarto dos missionários, estava sempre pronto. Qualquer hora que chegasse o missionário, o quarto dele estava pronto. Sabe? E os melhores animais, porque não tinha ainda como andar, não tinha estrada, né? Depois do meu avô também, e depois do meu pai. Só que aí já era jipe, depois o rural, né? Aí a coisa já começa a mudar, porque surgiram as estradas e tal. Mas assim, a gente vê como muitas famílias de presbiterianos tiveram cuidado com os missionários, em hospedar anjos, como a Bíblia fala, né? Olha que interessante, a história da igreja de Paranaguá, ela é fruto do centenário da IPB.
A moral. Que é uma das maiores igrejas da nossa região. Todas elas têm 63 anos, ou seja, no centenário da IPB, no mês de agosto, a Junta de Missões Nacionais enviou inclusive missionários para cá. 1959. A IPB mandou para cá o reverendo João Picotão, que era missionário para a Junta de Missões Nacionais. E também para a região do Maringá, com o pastor Cano, e para a região de Campo Mourão. Billy Graham. Olha que legal. Que bom. A gente fica, eu gosto muito de ficar conversando, fico, por exemplo, a dona Gláucia, né? Com esses 50 e poucos anos dela, né? Ela conta histórias. Eu sei que é 87, eu estou brincando. Mas ela conta as histórias assim que a gente não acha nos livros. Então tem que aproveitar para bater papo mesmo, para conversar e ouvir essas histórias. É muito, muito bom, né? 8 anos. É impressionante. Deixou gráfica, deixou edição de jornal, deixou igreja, deixou presbitério e deixou sínodo. Seminário. Impressionante. São homens que fazem e fizeram toda a diferença. A gente imagina esse homem com 8 anos aqui. Imagina se esse homem tivesse ficado aqui 20, 30, 40 anos, reverendo. Que coisa impressionante. A gente fica com vergonha de ver que a gente não faz nada quando a gente vê a história de homens como esses. É impressionante. É impressionante, né? O Blackford foi o primeiro, né, da igreja de São Paulo, que trabalhou aqui na região ali, Brotas, aquela região também do interior, né, entrando pelo sul de Minas ali. Foi o José Manuel da Conceição, chamado padre protestante. José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano no Brasil, né? Gente, tem muita história, tem muita história. Nós somos uma igreja, como nós falamos, né? Centrados na palavra, a nossa inódia, os nossos cânticos, os nossos hímnos, se não estiverem de acordo com o que está escrito na Bíblia, eles não devem ser, eles devem ser. Não, isso não serve, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós cantamos nas nossas igrejas. A reverência, a simplicidade, a pregação centrada também na palavra e não ficar inventando coisas. Tudo isso distingue o presbiteriano, né? Por isso que o presbiterianismo tem sido, talvez a igreja está mais crescendo ultimamente no Brasil. Exatamente porque as pessoas estão, aquilo que o Valdir, eu já estou presbítero, eu estou te chamando de Valdir, na maior intimidade já, mas é porque aquilo que o seu irmão falou no início, na abertura. Então pronto, então está fácil. Obrigado. É isso, porque é o cuidado que a gente tem que ter, né, com as coisas de Deus. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, né? Então, um culto, se ele não for um culto reverente, centrado na palavra, com os hinos, com as orações como deve ser, né? É difícil. Fernando. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.